Boa noite, internet. Innercast 18 no ar. Eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan. E aí? Do outro lado, o meu amigo Fabio. Uma boa noite a todos. E você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí na descrição do podcast ou do vídeo. E antes de começar, eu queria te pedir pra seguir a gente nas redes sociais e dar essa força aí. Se puder, a gente tem Instagram e a gente tem Twitter. É só bater na pesquisa lá, Innercast Podcast, que você vai encontrar a gente. Segue que você fica sabendo de novidades, consegue receber notificação quando lançar um episódio novo. E eventualmente a gente também publica alguns cortes de episódios que passaram, sei lá, pra vocês poderem ver e de repente se interessar, assistir o episódio inteiro. E se você estiver escutando a gente no podcast aqui no Spotify ou em qualquer agregador, dá uma passada no YouTube e veja os nossos rostos lá, falando esse monte de coisa que a gente fala aqui. E se inscreve no canal se possível e deixa um like. E se você estiver no YouTube assistindo a gente e gostar e curtir, escutar podcast, bate lá no Spotify Innercast Podcast que você vai encontrar a gente lá e assina o nosso feed lá. Ou em qualquer agregador de podcast, porque a gente tá no Apple Podcasts, então em qualquer agregador que você utilizar, você vai encontrar a gente e vai poder assinar o nosso feed. Antes de começar o episódio e antes de ir pro assunto, o velho disclaimer de sempre: tudo que a gente fala aqui são opiniões pessoais, não necessariamente condiz com a realidade em que vivemos, seja ela qual for, e pedimos desculpas se ofendemos alguém ou venhamos a ofender ainda neste episódio. E vamos começar a parada. Mano, a gente se preparou... A gente se preparou não. Pra você que tá escutando, é bom você entender como que funciona aqui a jogada aqui do Innercast. Funciona mais ou menos assim. A gente conversa muito durante a semana, num grupo que a gente tem aí no WhatsApp, e eventualmente surge temas que a gente gostaria de falar. E aí sempre... o Alan normalmente... O Alan recentemente... Não, já faz um tempo já, é o Alan que determina do que a gente vai falar. Ele traz o assunto, ele traz a pauta, ele traz tudo, e tá beleza joia. Eventualmente o Fabio traz um monte de informação também, a gente fala de um monte de coisas aí. Eu sou um vagabundo que eu só aceito e, viu, chega na hora aqui eu falo alguma coisa pra vocês. E, bom, durante essa semana, a gente achou legal que seria falar de uma série que todo mundo assiste. Algumas pessoas se recusam a assistir, mas não tem jeito, ela acaba fazendo parte da nossa vida, que é uma série chamada Brasil. Cada episódio é um plot twist diferente e você não sabe pra onde é que vai esse barco maravilhoso chamado Brasil, cara. Eu separei aqui umas manchetes dessa semana só pra gente ter uma ideia, uma noção do que é. Você que não é brasileiro e tá escutando esse podcast, não sei porquê. Você que não é brasileiro, que não mora aqui, você vai entender o que é morar aqui, cara. O que é a emoção que é você ler um noticiário aqui no Brasil, tá? Vou começar aqui, ó, pela segunda-feira. Separei essa manchete aqui, ó. Anvisa suspende testes da Coronavac por evento adverso grave. Manchete de segunda-feira. Beleza, tô tranquilo com isso. Nossa, aconteceu alguma coisa. Não, aconteceu milhares de coisas segunda-feira. Isso é só uma delas. Manchete de terça-feira. Bolsonaro, que é o nosso presidente, comemora a suspensão de testes da Coronavac pela Anvisa. Olha que maravilha, né? Então já não bastava a gente ter se fodido por não ter conseguido a vacina mais, o nosso presidente no outro dia tá comemorando. Beleza, mas tá tranquilo. Terça-feira, cara, dia normal no Brasil. Quarta-feira, morte de voluntário da Coronavac ocorreu por suicídio ou overdose. Então, os caras pararam de testar a vacina porque alguém morreu. E aí, beleza. Tamo aí com essa informação. 2 dias depois, o cara que morreu, na verdade, foi suicídio. Então, não tem a ver com a vacina. Também tô tranquilo com isso. Beleza, joia. Vamos seguindo. Quinta-feira, ontem, Lewandowski, que é um ministro do Supremo, dá 48 horas para a Anvisa explicar critérios de estudos da Coronavac. Cara, isso é uma balbúrdia, né, velho? Isso é a balbúrdia, né, cara? Você precisa de um ministro do Supremo, cara, interferindo em tudo na vida pra dizer pra porcaria da Anvisa explicar por que travou os testes com a Coronavac, com a vacina, cara. E aí, no mesmo dia, né, a Anvisa autoriza a retomada de testes e o Instituto Butantan, que é o que tá fazendo os testes, anuncia o retorno imediato dos testes com a vacina
pra ver se a gente consegue se livrar dessa pandemia do cacete. Isso é sobre um tema. Tô falando da Coronavac, que é a vacina que o Butantan tá testando aqui, que é uma vacina que veio da China, é uma vacina chinesa, e por isso rola todo esse transtorninho aí, porque o pessoal não gosta, aparentemente, da vacina chinesa, né? Celular e tudo mais, o pessoal usa com tranquilidade. E como se não bastasse tudo isso, ainda teve, no meio da semana, que eu nem lembro qual dia que foi, o presidente insinuando que, aliás, palavras dele, quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Ele tava falando isso sobre o novo presidente dos Estados Unidos, tá? Meio que insinuando assim, ó, se esse cara não quiser conversar comigo, ele vai se ver com o meu exército. E aí, automaticamente, a gente se lembra dos caras pintando guia e poste de branco, né? É uma maravilha morar nesse país. E é isso aí, cara. Boa sorte aí, Alan. Eu gostaria que você me explicasse em que parte você parou da série, se você parou de assistir e se você tá gostando. Olha, tudo isso me faz pensar quanto tempo da minha vida eu passei tentando evitar assistir essa série. Na verdade, não evitar assistir, mas evitar me envolver, né? Você fica ali naquela expectativa de qual será o próximo episódio. Mas eu acabei chegando à conclusão, agora já mais velho, que não tem muito como se manter alheio a esse seriado macabro, porque quanto mais a gente avança nessa história, mais todo esse jogo que parece só um teatro sinistro influencia na nossa vida, influencia no nosso dia a dia, na maneira como a gente pega um ônibus, na maneira como a gente vai trabalhar, na maneira como a gente não vai trabalhar, na maneira como a gente faz a maioria das coisas. Então, aquele ideal juvenil da minha geração, pelo menos, né? E acho que muitas pessoas da vida de vocês também devem ter passado por isso e falado isso em algum momento. A gente falava assim, eu não me envolvo com política porque é uma pataquada, eu não preciso me preocupar com isso porque nada do que eu faço depende disso, nada do que eu estou presentemente interessado aqui tem a ver com isso, então que se dane. E eu me sentia superior, né, quando eu era moleque, falando que não gostava de política. Mas assim, não gostar de política, eu continuo não gostando, mas evitando me envolver, eu parei, porque não tem jeito, cara. Hoje, e não é só pelas manchetes, tá? É na relação de dia a dia com as pessoas. A política começou a entrar de um jeito, e principalmente traços ideológicos que estão permeando a forma de fazer política no Brasil, no mundo também, enfim, tão polarizados, isso te impede de ficar minimamente alheio. Quem se diz alheio, quem se diz apolítico, porque já houve muitas histórias de movimentos apolíticos, de jovens que, como eu no passado, se diziam orgulhosos de não se envolver e não escolher nenhum lado, que a que se resume no imaginário das pessoas essa história de política, escolher um lado. Muita gente se orgulhava disso e eu não tenho mais como, cara. Então, explicar essa situação e que acontece em uma semana no Brasil, impossível. Eu acho que nem o mais genial, mais sagaz cientista político pode destrinchar isso, né? Acho que os livros de história, cara, os historiadores devem estar malucos, né? Porque para ter que escrever toda essa asneira que está acontecendo no nosso país agora, mas tá tendo que ir para os registros de algum jeito, né? E eu imagino que seja da pior forma possível. Eu até converso isso às vezes com a minha esposa, eu falo assim, cara, como é que a gente vai explicar isso para nossa filha, que hoje tem 5? E, enfim, eventualmente ela vai estudar história lá na escolinha, lá no ensino médio, e ela vai perguntar coisas pra gente. E aí você vai explicar como. É muito difícil de você explicar. Assim, essa parada que você abordou de você se manter distante, eu não sei se é porque eu fiquei mais velho e com o tempo eu fui me inteirando mais das coisas e sei lá, tratando de colocar isso no meu dia a dia. E quando eu era mais novo, eu também tinha esse tipo de visão. Eu falei, nem quero saber disso daí. Era com desdém mesmo. Você falou bem, com ar de superioridade, porque é como se a gente não precisasse disso, entendeu? Eu vivo bem sem me preocupar com isso daí. Então, se você não consegue, problema seu. Mas eu tenho a impressão de que, eu não sei,
eu posso estar errado, é porque assim, a conjuntura do país também não permite, né? Mas, e tudo que aconteceu desde 2013 pra cá, meio que assim, muita coisa mudou. Então, não sei se é só a minha idade. Mas eu tenho certeza que é um dos fatores. Mas é quando você é mais novo, você não tá nem aí pra nada mesmo, assim. E hoje, nem quando você é mais novo, assim, os jovens também não conseguem, né? Eu conheço algumas pessoas mais jovens do que eu, que são completamente inteiradas com questão de política, e sabe ministros do STF, e sabe o que são 3 poderes. Coisas que, quando eu tinha a idade destes, eu não fazia ideia, não sabia por onde ir nem por onde começar. Não que hoje eu saiba alguma coisa, mas assim, quando eu leio uma notícia eu não fico totalmente perdido. Eu sei o que está acontecendo. O problema é que você lê uma notícia e antes de você terminar de ler aquela notícia, ela já tá velha, porque já estão falando de outra coisa. De alguma outra besteira, de algum outro negócio que aconteceu e que, sei lá, você tem que se inteirar pra saber. Esses movimentos que você citou, apartidário, né, apolítico, esses movimentos, um deles, que muita gente sabe qual é, ele elegeu aí, acho que uns 2 deputados, um vereador, então... E assim, adivinha, eles não montaram um partido novo, eles usaram os partidos antigos que estavam lá. Excelentes partidos, inclusive. Então é uma parada meio que assim, cara, é você fazer uma imagem, vender uma coisa e ser outra coisa. É hipocrisia pura dentro do negócio. E isso sempre existiu, não é agora, só que agora tá todo mundo vendo. Eu não sei o que aconteceu de 2013 pra cá, nas jornadas de junho, quando o gigante acordou, né? E dá até raiva, porque eu queria que ele fosse dormir de novo, cara. Tava mais tranquilo antes, meu. Antigamente era mais de boa, cara. Hoje, cara, é uma loucura desenfreada, assim. E com essa chuva, essa chuva de notícias que a gente tem o tempo todo, toda hora sai uma coisa diferente. Então você aborda um assunto com seu amigo, passa 2 minutos, ele aborda outro assunto que você não fazia ideia. E aí você fica perdido nisso, nesse vai e vem de notícia louca, e você não sabe o que é notícia, o que é cortina de fumaça, o que será que estão tentando esconder de mim, por que resolveram falar isso agora. A gente teve um episódio recentemente aí, o ministro do Meio Ambiente, cara. O cara lançou um tweet fazendo bullying, né, zoando com o presidente da Câmara dos Deputados, cara, no Twitter. Aí beleza, aí depois foi lá e apagou e falou que alguém mexeu no Twitter dele. E aí isso evidentemente virou um rebuliço, e aí tudo que interessava de verdade passou em branco e só se falava nisso. E você fala, cara, será que isso é de propósito? Ou será que esse cara só tava tomando uma e, sei lá, resolveu mandar um tweet ali só pra encher o saco? E, putz, cara, a gente vive nesse mar de loucura, e aí você fala, mano, eu preciso ficar inteirado, eu preciso saber o que tá acontecendo. Porque se eu não souber o que tá acontecendo, eu vou ficar... Pô, cara, eu vou ficar perdido. Só que daí você sabe o que tá acontecendo. E aí o que acontece? Você fica louco. Beto, você puxou uma questão sobre a internet, que os próprios políticos estão hoje nas redes sociais degladiando, uma coisa que eu considero bastante absurda, né? Mas, enfim, a gente pode chegar nisso mais tarde. Mas a gente fala muito aqui de o quanto as redes sociais e a internet influenciam em diversos movimentos sociais e políticos e ondas diferentes aí na nossa sociedade. Eu fico me perguntando se o que trouxe pessoas, não para a política, mas pelo menos para ter o mínimo de interesse de saber o que está acontecendo. Será o que trouxe as pessoas e o que gerou possivelmente também os movimentos de 2013, depois eu vou contar uma historinha sobre isso, não foi também a internet, não foram as redes sociais que acabaram sugando as pessoas para essa mobilização e essa polarização. Você está na rede social, é disso que as pessoas estão falando agora, e você vai ter que escolher um lado e começar a opinar, pelo menos, né? Não virar a pessoa mais política do mundo, mas pelo menos ter uma opinião e ter um posicionamento a respeito desse e outros tópicos. Então, assim, eu sinto que a obrigatoriedade de interação nas redes sociais, quando elas começaram a ganhar mais força, também trouxe as pessoas para dentro dos assuntos da política, porque já não era uma exclusividade de sentar às 8 horas da noite na frente da televisão e assistir o telejornal para se informar. Você tinha, não só passou a se informar por diversos veículos
que estavam já na internet, já estou falando de 10, 15 anos atrás, mas você também passou a entender a opinião de pessoas que você respeita ou não, pessoas com quem você tem relacionamento ou não. Elas começaram a se posicionar e outras se sentiram cutucadas a se posicionar também. Eu vou cutucar o Fábio agora porque ele está muito quieto, e recentemente ele falou pra gente no grupo também, né? O Fábio vai confirmar isso aí, não vou ficar falando por ele, mas que é recente também digamos assim, o interesse dele por alguns assuntos. Ele se mantém bastante alheio à questão de notícias e burburinhos nas redes sociais, e eu acho isso um exercício de sanidade mental muito importante, mas que ele começou a se posicionar de alguma forma, porque não sei se é porque não dava mais para não se posicionar, e eu queria saber por quê. Olha, tem muita coisa pra falar a respeito, né? A questão é que, assim, como na área da política eu sou completamente ignorante, tudo que eu tô falando aqui é absoluto achismo. Quanto mais vocês me corrigirem em relação ao que eu falar, melhor eu vou me sentir, porque realmente não existe peso científico em nada do que eu vou dizer. O meu ponto de princípio é o seguinte: muito diferente da canção Engenho, eu não acredito na política, né? Assim, não em termos de funcionalidade. Eu acho que, de certa forma, a política funciona, porque senão a nossa sociedade estava estatelada, a gente estaria vivendo em meio a gangsters no meio de uma guerra civil. Então, existe uma estrutura, ela mais ou menos funciona. Eu não acredito na benevolência da direção. É isso que eu quero dizer. Que é bastante cínico da minha parte, não necessariamente otimista, mas assim, o que acontece? Desde que eu comecei a prestar atenção no cenário político, nas propagandas políticas da televisão, esse tipo de coisa, na minha infância, acho que a primeira vez que eu comecei a prestar atenção nisso, eu tava para fazer 10 anos, foi quando o Collor foi eleito, né? O que a gente via? Propaganda: olha como eu sou bom, olha as minhas propostas, olha como eu sou foda, olha como aquele cara é feio, olha como aquele cara é ruim, esse tipo de coisa e tal. E aí a gente ia, né? Já se formava esse negócio cultural de votar no menos pior, fazer aquela virada de segundo turno para evitar que o demônio ganhe. E isso, ambos os lados pensam dessa forma, tanto a direita quanto a esquerda, etc e tudo mais. Só que chegou uma hora que parece que teve uma inversão. Ninguém mais se preocupa, né, quase, quer dizer, eu digo os que estão em mais evidência, né? Ninguém se preocupa em fazer uma propaganda de campanha, uma proposta, alguma coisa assim. Vamos difamar o outro o máximo possível, porque isso daí parece ser o caminho mais eficiente. Então fica aquele Big Brother da política, e isso é um jogo, parece que virou entretenimento pro povo isso. E a pessoa não se preocupa mais em ser importante. E a partir daí eu comecei a ganhar um posicionamento político, sim. Porque eu comecei a perceber o seguinte: tem um lado dizendo, olha, direito humano é coisa de vagabundo, e alguns indivíduos da sociedade deveriam ser atirados do telhado pela polícia a bel prazer. E tem outro lado dizendo, olha, tem gente aqui, existem minorias que estão sendo socialmente excluídas e a gente devia prestar atenção nisso. A partir daí fica muito fácil você determinar qual é o lado mais coerente, o lado mais sano da coisa, né? Não quer dizer necessariamente que eu colocaria a mão no fogo por nenhum desses representantes, porque existe uma cartilha, o maquinário, eu suponho que ele deva funcionar de uma forma e ele não seja muito flexível. Só que se eu tiver que partir simplesmente do princípio da narrativa, do que um candidato está se propondo, qual a opinião dele, existe um discurso que é nobre e existe um discurso que é horrível, feito para ser consumido por pessoas que têm opiniões horríveis, né? Caráter horrível. Então, a partir daí fica fácil tomar uma decisão de posicionamento. Quer dizer que eu acredito 100% nessa base de onde eu estou posicionado? Não necessariamente, né? Mas se a gente tiver que acreditar no nosso teatrinho da democracia, né? A gente jogar o Street Fighter política, né? Você vai escolher o Ryu ou o Ken, porque qual deles é mais bonitinho, apesar de que eles lutam exatamente com os mesmos golpes, né? Mas olha que coisa interessante você citou, antes de tudo isso, dando um passinho atrás aqui. Você começou a perceber que existia esse jogo político quando você começou a ver as campanhas.
foi na abertura do voto popular, foi na retomada no Brasil desse tipo de pleito, dessa forma de eleger os seus representantes, enfim, nos poderes estabelecidos aqui no Brasil. Então veja só, isso foi logo em seguida da instituição da Constituição Brasileira, 88, aí depois logo teve ali 89 começaram as campanhas e tal, houve essa abertura em que pelo menos era possível discutir publicamente política. Porque até então, a gente vivia, vou falar uma coisa aqui que, meu Deus do céu, né? Será que alguém lembra? A gente vivia numa ditadura até então. Anos 80, nossa infância, ela foi vivida dentro de um regime militar. Então, ali aconteceu uma coisa muito importante, mesmo com esse espetáculo nefasto, que foi a primeira eleição livre brasileira, foi algo muito marcante. E claro que me marcou também. Eu olhava aquelas coisas acontecendo, eu via as pessoas com bandeira na rua, eu via adesivo nos carros. As pessoas estavam, pelo menos, podendo expressar a sua preferência política, quem elas gostariam que as governasse dali em diante. Porque até então era crime falar disso, né? Se você falasse disso numa praça, se você sentasse num boteco para falar disso, podia ser diferente o nosso sistema político, né? Você esteja preso, né? Então, assim, a partir dali, cara, a gente começou com o teatro abriram as cortinas do teatro da democracia, pelo menos no Brasil, né? Porque até então estavam fechadas. Então, ali já foi um início de alguma coisa. Passados aí quanto? Já 30 anos, não sei, eu não posso dizer em que ato a gente tá desse espetáculo sinistro, mas assim, aquela abertura foi muito importante. E logo em seguida, uma das minhas primeiras experiências com movimentos políticos foi justamente quando começou o movimento para derrubar o Collor, porque ele, além de corrupto, mostrou-se absolutamente contrário a tudo que ele pregava, né? Aquele populismo barato, ele foi por terra em muito pouco tempo. E houve o movimento dos caras pintadas, que divide muita gente. Muitos dizem que foi uma pataquada, outros dizem que eles realmente ajudaram a tirar, a promover o impeachment do Collor, que foi, né, nosso primeiro presidente eleito, a gente já foi pro impeachment. Pode mandar ver, Fábio. O que é interessante você mencionar, para você ver a pizzaria que é o Brasil no cenário político, porque esse indivíduo, ele é um carreirista na política até hoje, né? Um multimilionário, com carros diversos, assim, caríssimos, e pego, acontece Deus e o diabo com ele, passam uns anos e acontece a mesma coisa de novo, né? Como se ninguém tivesse prestando atenção. Se você não está na evidência de uma prefeitura, de um governo de estado, de uma presidência da república, você é senador, você está ali, você faz o que você quiser, ninguém está vendo. Parece que é isso, mais ou menos, né? Agora, outra coisa interessante que vocês comentaram foi assim, a dor de cabeça dos historiadores para determinar o que está acontecendo agora. E o comentário de quando a saliva não basta, a gente vai pra pólvora. Eu acho isso fantástico, porque assim, existem algumas coisas que é meio que verbatim a forma como vai pra um livro de história. E esse negócio da saliva e a pólvora, né? Agora voltando a falar de militarismo, nada mais é do que um outro momento eu prefiro o cheiro de cavalo a cheiro de povo. Isso aí eventualmente vai estar lá. É fantástico. Cara, eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, então eu era muito novinho pra me lembrar assim tão bem. Então o que eu sei é o que eu acabei estudando depois e vendo depois. Eu não vivi, né, o momento. Eu tava, sei lá, brincando, cara, de carrinho. Mas assim, é muito louco você falando, você contando, e assim, é muito louco, né? A gente saiu de um regime militar em 1980, a gente saiu em 85, né? Porque teve transição, mas assim, teve aquela transição e aí teve 89, teve as eleições, né? Para finalmente a gente se livrar do conservadorismo, do militarismo e de tudo isso que, a gente viveu e tava uma bosta o mundo, né? O Brasil.
E aí a gente escolheu o Collor, que era um cara conservador, um cara de direita. É claro, eu tô aqui falando, mas assim, a gente sabe que tem a história da Globo, que manipulou o debate, que fez a edição, que o caralho a 4, e que depois eles até admitiram que fizeram uma edição favorável pro Collor, e aí aquilo pode ter determinado o resultado da eleição, a gente não sabe, mas daí é igual o juiz que dá um pênalti que não existe, então você não sabe se aquilo vai determinar o resultado de um jogo. E assim, a gente saiu de um regime militar, a gente escolheu um cara conservador pra pôr Mané pra pôr na presidência. E aí passou 2 anos, cara, a gente foi lá e tirou o cara. E assim, ele fez algumas coisas que não foi ruim. Assim, houve abertura econômica, teve uma série de coisas ali que a gente, por exemplo, foi aí que começou a morrer a Gradiente, sabe? Essas coisas, porque a gente começou a ter acesso a outras coisas. Mas a gente faz essas pataquadas, cara. A gente, enquanto povo brasileiro, né? A gente sai da ditadura. Aí todo mundo fica feliz porque pode escolher o presidente. A gente escolhe o presidente, aí todo mundo vai lá 2 anos depois e tira o cara. Não deixa o cara terminar o projeto, ainda que uma bosta, mas não deixa o cara terminar o projeto dele. Isso diz muito sobre o povo, cara. O que nós somos, né? Entre o militarismo e o Collor, eu acho que cabe aí no inteirinho o senhor José Sarney. E veja como o mundo dá voltas, né, Roberto? Em 88 a gente tinha o Lobão no programa do Faustão cantando Lulalá. Puxou um Lulalá no programa do Faustão. Mas a classe artística naquela época era favorável ao Lula por várias questões. Principalmente porque a classe artística, durante todo o período da ditadura, não só a classe artística, né, todo mundo, mas os artistas e os jornalistas na imprensa, eles foram perseguidos pra cacete. Então era natural que esses caras, né, falando aqui do alto do meu conhecimento idiota, mas assim, era natural que esses caras iam apoiar o que fosse o oposto daquilo. Eu, enquanto povo, se eu tivesse condição de votar naquela época, eu ia apoiar o que era o oposto do que estava ruim. Que nem o pessoal fez agora, depois do golpe de 2014 aqui, com a Dilma. O que aconteceu depois que saiu o PT? A gente colocou o antagonista do PT. E sabe uma coisa engraçada que quando você pega hoje as pessoas de surpresa para falar assim, me explica aí, você é de direita ou esquerda? A pessoa pode ser que ela muito convicta diga direita. E o que isso significa? Aí certamente muita gente vai dar uma travada ali, né? Vai dar um piripaque do Chaves, né? Mas esquerda e direita surgiram, e eu acho que vocês podem saber, mas talvez alguém que esteja ouvindo aí, umas 2 pessoas, 3 não saibam exatamente quando começou essa história. A Revolução Francesa, lá em 1789, tinha pessoas ao lado direito do rei e ao lado esquerdo do rei. Então, alguns queriam a manutenção da tradição, queriam conservar o que já estava instituído, outras queriam revolucionar e mudar aquela história e progredir. Então daí você pode imaginar de que lado se sentava quem nessa assembleia, né? Que é a grande questão. Então a direita, os conservadores, a esquerda, quem que era pró-revolução. Então assim, hoje essas coisas se perderam tanto o sentido, porque eu não vejo um conservador conseguindo defender o conservadorismo como talvez uma pessoa no passado conseguisse. As pessoas tinham uma convicção maior sobre suas, vou chamar aqui de crenças políticas, porque aquilo estava muito mais arraigado. Hoje, as pessoas meio que elas papagaiam o que outras estão falando, se posicionando junto a elas, porque elas de alguma forma representam a forma delas de pensar e tal. Mas eu dificilmente encontro quem seja convicto do seu posicionamento e entendendo o que ele significa. Essa aqui é a questão, né? A gente pega alguns elementinhos, a gente pinça alguns traços de um lado ou de outro, a gente cola na gente e a gente se diz de um lado ou de outro. Mas falta
muito pra gente, tanto de esquerda quanto de direita, se informar melhor sobre o que a gente está defendendo no nosso dia a dia político, porque fazer política, né, cara, é tudo, é você ir no balcão de uma loja, você chegar no banco, você trocar ideia com o cobrador no transporte público. Então, assim, tá faltando a gente se informar melhor e eu me incluo nisso. Tá, então agora eu vou fazer os meus comentários ignorantes sobre tudo isso, de gente que acha de alguma coisa sem ter o embasamento, mas isso eu já tô colocando disclaimer, né? Antes que eu esqueça do que eu quero falar em relação a tudo isso que você disse agora. O problema que eu vejo é o seguinte, né? Na minha visão, o brasileiro se tornou muito opinionado sobre o cenário político, mas ele nunca se preocupou em deixar de ser um analfabeto político antes disso. Porque, assim, os posicionados, esquerda e direita, eles tendem a conflar na cabeça deles a direita e a esquerda com um modelo econômico. E na nossa política, isso não faz muito sentido, né? Principalmente os conservadores, eles entendem que uma suposta esquerda no Brasil vai mudar o modelo econômico e a gente vai se tornar comunista, socialista, o que quer que seja. Se fosse para o nosso modelo econômico ter mudado, a gente teve 8 anos de Lula e uns 5 anos de Dilma, tá? Isso não foi o interesse da nossa suposta esquerda. Quando você vai ver, em termos práticos, pouca coisa muda. O problema é que a gente está enxergando a axe errada, né? O eixo errado. Não é esquerda e direita, é em cima e embaixo. O cara que tiver lá, a bola da vez, ele vai estar cagando na sua cabeça, seja você de direita ou de esquerda. Então, é claro, você vai escolher as políticas que te beneficiem em relação à sua classe social. Aí faz sentido você pensar em direita e esquerda, mas fora isso, quando a gente troca em miúdos ambos os discursos, você pensa assim, eu tô do lado que tem empatia pelos outros ou não? Ou lado que não tem? É isso. Resumiu bem, Fabio. Resumiu muito bem. A gente... eu vejo... Você resumiu bem com relação, inclusive, ao fato do brasileiro, do povo brasileiro, e eu me incluo nisso, ser analfabeto político. Porque nós temos posicionamento, a gente tem opinião, só que a gente não sabe das coisas, né? A gente não sabe como que funcionam as coisas. E isso ficou muito claro quando a gente via protesto com bandeira pedindo intervenção militar, cara. O que pode ser mais louco do que você ir pra rua pedir pra não poder ir mais pra rua? Não é uma loucura isso? Isso é um problema, né, que a pessoa não entendeu, porque ela não entendeu como que funciona a política, não sabe qual é a história do próprio país, e aí acaba fazendo essas pataquadas, essas coisas que não faz sentido nenhum, em lugar nenhum do mundo. Mas tamo aí, brasileirão, fazendo essas loucuras. E uma coisa que eu penso, que sempre me vem à cabeça, é que assim, a gente, enquanto brasileiro, e eu tô me incluindo aqui, tá? Não tô falando em terceira pessoa, que assim, nós ainda não entendemos que o Estado, os políticos, o governo, tudo isso que tá aí, é a gente, cara. Somos nós. Quando você olha o Congresso lá, aquele monte de cara lá xingando e gritando e, sabe, um ambiente totalmente bagunçado, sabe, um ambiente de louco, parece uma festa aquilo, nem parece um congresso. Então, sabe o que é aquilo? É a gente é assim, e nos lugares. Não são os políticos que são assim. A gente é assim no shopping, a gente é assim nas praças, a gente é assim. Então, o que eu penso é que, assim, falta um pouco desse olhar no espelho, de falar assim, cara, infelizmente eu vou ter que falar essa frase horrível, mas assim, o Bolsonaro sou eu e eu sou o Bolsonaro, cara, em termos de povo. Nós somos cara, a gente é do mesmo lugar, a gente é brasileiro, sacou? Eu tenho certeza que quem tá escutando aqui, todas as 3 pessoas que estão escutando, eu tenho certeza que essas pessoas têm parentes, têm tios, têm pessoas na família que pensam exatamente do mesmo jeito que aquele cara, que tem a mesma visão de vida que aquele cara, entendeu? E eu não tô falando aqui pra você ir lá confrontar e tal, não dá, eu já tentei. Não funciona, não dá certo. Você não vai mudar a cabeça de um cara que tem 60 anos, esquece, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tá com a gente a bola, entendeu? Somos nós que somos assim. Então, se você quiser mudar alguma coisa, vamos começar a mudar, né, dentro de casa, tentar fazer alguma coisa diferente. Vou fazer um parêntese aqui, ô Roberto, em relação a isso que você acabou de dizer. Eu não acho que essas pessoas sejam maioria, tá? O problema é o seguinte, a doutrinação no momento do golpe, ela foi uma coisa tamanha que uma
boa parte, eu diria mais da metade da base eleitoral desse indivíduo aí, deplora esse cara, fica inconformada com as coisas que ele fala na televisão, mas ainda hoje bate de pé junto, estufa o peito e diz assim: eu tive que votar nele porque era o menor de dois males. Porque acredita que era. Era uma escolha muito difícil. É. Deixa eu voltar um pouquinho na era pré-golpe e vou contar uma história pessoal aqui que tem muito a ver com como culminou, né, tudo isso, como culmina até hoje, né, estamos colhendo os frutos de uma grande parte disso. Em 2013, eu comecei a ouvir e ver e ler sobre o movimento Passe Livre aqui em São Paulo. As pessoas estavam protestando porque esse movimento, o núcleo dele era as passagens devem ser livres, devem ser gratuitas. O transporte público você deve poder entrar, passar na catraca livremente. Naquela época, a Prefeitura de São Paulo já tinha anunciado o aumento de 15 centavos na passagem, que era... deixa eu tentar lembrar se era de 2,85 para 3 ou de 3 para 3,15. Acho que era 3 para 3,15. E isso começou a gerar protestos muito sérios. A gente começou a ver na televisão gente entrando em confronto com a polícia militar, nas ruas, nas proximidades da Avenida Paulista, tudo é sempre muito emblemático ali, aquele tipo de confronto ali. Eu comecei a ver aquilo, comecei a ver aqueles confrontos, e aí chegando no trabalho, na semana seguinte as pessoas falando: você tá vendo o que tá acontecendo e tal, um pessoal vai se juntar aí, de repente você começa a ver, já existia Twitter, já existia Facebook, a gente começa, não, porque não sei quem vai se juntar, a gente vai para não sei o que, a gente vai, de repente, cara, eu tava saindo do meu trabalho com umas pessoas e indo até as proximidades ali do Largo da Batata, porque a gente ia pra rua, e assim, a ideia era, naquele momento, protestar contra o aumento da passagem de ônibus. Eu era assiduamente usuário de transporte coletivo e ônibus, etc. Eu falei assim, por que não? É uma causa muito justa, enfim, é um movimento muito, muito válido. Vamos lá. Quando eu cheguei e vi aquela multidão, eu até hoje eu não consigo entender bem o sentimento, assim, mas era uma coisa caótica, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque você falava assim, cara, olha quanta gente veio pra rua se mobilizar. E aí você olhava para um lado, e aí você começava a ver o pessoal com o negócio dos 15 centavos. Ok, até ali eu sabia onde é que eu tava. De repente você vê ali, tinha uma bandeira de um partido e tal. Você falei, bom, tá bom, né, eles podem estar aí, democracia, estamos todos juntos. Aí, de repente, você olha para outro lado, tem um pessoal falando que quer que, sei lá, o prefeito vá pra merda. Aí você vê do outro lado uma pessoa falando que a presidente tem que cair. E aí, de repente, você percebe que tá todo mundo ali por N motivos, por N razões. Ninguém se mobilizou em uníssono, né? Não era uma coisa coordenada, integrada, solicitando alguma coisa específica, fazendo uma demanda única. Era todo mundo que estava afim de participar da política de alguma forma, só foi lá. As pessoas só foram para lá. Era isso que elas queriam fazer. Elas queriam ter uma voz política, sendo analfabetas políticas, como eu era e como eu continuo sendo. As pessoas queriam chegar lá e falar alguma coisa, e pedir alguma coisa, e demonstrar alguma coisa. E aí, a partir daí, o Brasil começou, os poderosos do Brasil começaram a olhar para aquele negócio e falar assim, cara, olha que potencial maravilhoso para eu começar a mexer os pauzinhos e puxar essa galera pro meu lado. Eles não sabem o que eles querem. Esse povo não tá sabendo o que eles estão demandando. Então eu vou começar a pegar um grupinho daqui, separar pro meu lado, puxar de canto e falar assim, ei, mano, eu tenho um negócio legal aqui pra você, viu? Eu tenho um partido aqui e, sabe, a gente pode fazer umas coisas legais aí. É isso que você tá querendo? Pô, aqui tem. Aí chegou um outro carinha ali do outro lado e puxou pro canto e falou assim, aqui tem isso aqui que você tá pedindo. Começou a se dividir ali, esse caldo bizarro que culminou 3 anos mais tarde. A presidente teve que fazer, na época, a Dilma teve que fazer um pronunciamento pra falar daquilo. Gente, eu tô ouvindo vocês e tal, mas
beleza, o que vocês querem aí? Porque não dava pra saber. E que mais tarde culminou no golpe, que mais tarde culminou nessa desgraça que a gente tá. Então, assim, sou culpado como tantas outras pessoas de, tipo, ter ido pra rua sem saber o que eu queria exatamente? Claro, mas assim, era um despertar meio cego pra qualquer coisa. Tipo assim, vamos nos expressar politicamente, porque pode, porque dá, e vambora. E foi a coisa mais estranha da qual eu já participei, assim, cara. E olhando pra trás, eu não consigo realmente ver ali um momento em que houve uma união. Eu acho que foi ali que começou a divisão, justamente. Eu acho também. Eu acho que foi ali que começou a divisão. Eu lembro bem dessa época, Izzy. Eu até ia te falar, eu lembro que era 20 centavos, mas agora eu também não sei. Tudo bem, isso não importa. Mas acho que era 20 centavos. E eu lembro sim que tinha esse movimento Passe Livre. Inclusive a logo deles, né, é um carinha chutando uma catraca de ônibus. Porque não é que eles não queriam um reajuste. É que é um movimento das antigas já, que eles sempre lutaram por transporte público de verdade, público mesmo, sabe? Que você entra, não paga nada. E a pauta desses caras, mano, é super válida. Porque você fala assim, tem que pagar o transporte, né? Pô, R$3,80, sei lá, R$3, melhor dizendo. Então, pô, por que não? Só que assim, quando você coloca um transporte público com um preço, tem uma parcela da população que você exclui, cara, de poder usar o transporte, mas é uma parcela grande, cara. E eu não tô falando só de morador de rua, não, velho. Tô falando de muito trabalhador aí, cara, que conta as moedas pra conseguir pegar o busão. Então a pauta dos caras era muito válida. E aí começou, evidentemente, que chama a atenção um reajuste de tarifa de ônibus, né? Chama muito a atenção, até porque toda essa classe média trabalhadora de escritório, e eu me incluo nisso, mas assim, a gente usa transporte público, cara, usa busão, e você não quer ter mais esse reajuste, você não quer ter mais esse gasto no seu dia a dia, então aquilo chama a atenção de todo mundo. Quando você vê, tem um pessoal indo pra rua ali pra resolver isso, e pra lutar contra isso, interessante, é igual você falou aí agora, né? Eu uso transporte público e eu acho que não devia aumentar mesmo não, cara. É isso aí, vamos lá, vamos lutar por isso. E aí que foi a surpresa de que, de repente, cara, tinha cara com um cartazinho reclamando do preço do PlayStation 3, sei lá, PlayStation 4, sabe? Cara pedindo, sei lá, batatinha do McDonald's, sabe? Umas coisas absurdas, por quê? Porque virou festa. Não tinha mais nada a ver com a situação. A galera se encontrava pra fazer uma micareta. Eventualmente, dar uma volta na Paulista, entendeu? Eu lembro que a parada ficou meio tensa justamente quando entrou os policiais. Que aí eles foram segurar a parada, houve um confronto ali, e aí ficou toda aquela coisa, o povo só quer se expressar, e a polícia não deixa, blá, 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 e não sei o quê. E aí, 2020, estamos aqui. Pois é. Eu não lembro também qual que era o aumento que causou a revolta, entre aspas, porque naquela época eu já não estava mais dependendo do transporte público. O que eu me lembro é o seguinte, pouquinho tempo depois da instauração do nosso maravilhoso Plano Real, moeda forte, que não tem inflação, não inflacionada, né? Pelo nosso super competente neoliberal senhor Henrique Cardoso, né? Eu lembro que naquela época na Prefeitura de São Paulo nós tínhamos a Erundina, antes da SP Trans, era a CMTC ainda. O valor da passagem de ônibus era 25 centavos. Cara, aumentou um pouco, hein? Pouquinho só. Mas assim, é pouquinha coisa de nada porque a gente não é inflacionado, eu não sei se você sabe disso. Não tem inflação nenhuma. Mas é justamente isso, Fabio. A gente vive sendo enganado, entendeu? E a gente até gosta disso, pra falar a verdade, porque a gente engana os outros também. Você que tá aí escutando, terça-feira, o primeiro turno das eleições já passou. Ok, não tem mais o que falar. Se tiver segundo turno, cara, vai lá e vota. Mas assim, dá uma pesquisada, cara. Tem internet, é fácil você achar o programa de governo dos caras, dos candidatos. Você consegue saber qual que é a proposta dos caras. Pode ser que eles não façam nada daquilo? Sim, é possível. Como é recorrente, inclusive. Mas pelo menos você sabe aonde você tá pisando, entendeu? A gente não tem mais essa desculpa de, eu vejo hoje, principalmente nas eleições de 2018, eu tive acesso, né, aos programas de governo, então você conseguia
ver qual que era a proposta do cara, como que ele dividia o programa de governo dele. E aí eu, um belo momento, me dei conta de que, cara, peraí, não é tão simples assim. Como que os caras faziam isso na década de 90, velho? Você tinha que ir aonde pra você ler um plano de governo de algum candidato? Como é que se fazia isso, né? Não se fazia, evidentemente. Eu acho que ninguém lia, poucas pessoas sabiam. E o resto era o que passava na televisão no horário eleitoral, né? Mas, assim, o importante é você se informar, cara, e não deixar de participar da parada, porque a parada tá na tua vida aí, velho. E uma hora você pode se ferrar e nem saber o porquê. Você tinha que ir no comitê naquela época. Se você quisesse saber o plano daquele candidato ou do outro candidato, você tinha que se juntar lá no clãzinho ali, entrar naquele predinho fétido na sobreloja e falar assim, eu posso conhecer o plano de governo do 003? Pode, claro. Totalmente inacessível, né? Isso é impossível, né? Cara, chega 3 horas da tarde lá pro patrão, né? Ô chefe, você me dá... Eu vou ter que sair mais cedo hoje, porque eu preciso passar ali num comitê pra ver o plano de governo. Cara, impossível, né, cara? Não... Era muito inacessível. Hoje a gente tem tecnologia para conseguir tornar isso mais acessível, né? E ainda bem. Eu vou ainda seguir a sua recomendação, Roberto, dando sequência a ela, assim. Que as pessoas votem, que as pessoas escolham seus candidatos com um pouco menos de romantismo, né? Eu já fui muito romântico quanto a diversas coisas e principalmente movimentos políticos e enfim. Mas não é muito... Não está muito... O mar não tá pra peixe pra essa história de você ser romântico quanto a um lado ou outro, né? Eu acho que quando a gente quer desmistificar um pouco essa ideia de... Deixa eu só trazer aqui uma coisa pra... Só jogar uma pitadinha de polêmica aqui pra meio que concluir essa parada. Quando as pessoas falam de comunismo, também elas obviamente não fazem a menor ideia do que elas estão falando, né? E tanto a direita quanto a esquerda, né? Porque a minha avó, vocês obviamente sabem disso, mas o pessoal que tá, de repente, os espectadores não sabem, pode não aparentar, mas uma boa parte da minha família tem origem na Rússia. A minha avó nasceu na União Soviética. E aí você pergunta pra ela o seguinte, você gostava do regime soviético? Ela vai te falar uma meia dúzia de impropérios antes de começar a falar e vai te dizer um sonoro não, porque... O que a gente romantiza do comunismo que foi implementado de alguma forma foi absolutamente teatral, porque o que era a realidade das pessoas vivendo na União Soviética em meados do século XX foi terrível. E ela é uma crítica ferrenha do regime soviético, tanto é que ela saiu da União Soviética para vir morar no Brasil, que tinha um regime militar. Não é por isso, obviamente, que ela veio, mas assim, ela não considerava ter liberdade num regime soviético, num regime comunista. E quem pode culpá-la? Ela estava vivendo aquilo, sabe? Então, assim, quando eu vejo as pessoas romantizando tanto o comunismo que elas não conheceram, quanto as ditaduras militares conservadoras de direita que elas também não conheceram, ou que acham que conheceram, que seus pais conheceram, etc., elas não fazem a menor ideia do que elas estão falando, porque quando você vive um regime que lhe é imposto, quando você tem pouca ou nenhuma voz, a coisa muda muito de figura. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar agora que a gente tem, no mínimo, esses recursos para você poder se informar sobre o seu voto e votar com o máximo possível de consciência, porque não existe mundo perfeito, existe... o que tem aí de concreto para você avaliar e fazer a sua opção, a melhor possível. E é justamente dando um gancho nisso que você falou, que eu volto naquele negócio, né? Você está falando justamente dessa ignorância das pessoas em relação a diferentes modelos econômicos, né? E políticas. E isso se aplica no Brasil, acho que mais do que em qualquer outro lugar. Não só porque a gente está extremamente polarizado, mas justamente isso, né? Os conservadores, eles parecem estar vivendo o Red Scare até hoje. Né, que é a razão pelo qual esse negócio de votar no menos pior funciona. E é meio absurdo, porque você vê até no YouTube uma representante do PCdoB dizendo que o Brasil nunca passou nem perto de ser comunista. E é justamente isso. O que a gente entende como esquerda ou como direita no poder, eles são lobistas de corporações, todos eles.
né? A questão é você verificar qual que vai te fuder mais ou menos. Mas eles têm os interessados deles a quem eles representam, porque eles são lobistas. A gente, depois que foi instituído no Brasil esse negócio de neoliberalismo, de privatização, esse tipo de coisa, a galera que está se beneficiando financeiramente disso gostou dessa ideia. Isso daí é uma coisa que não vai mais embora. Quem tá lá se beneficia disso independente da bandeira que tá hasteando. Então a questão é o seguinte: quem que tem um pouquinho mais de honra, de escrúpulo do que o outro? Porque a verdade é, interesses pessoais eles rolam alto lá no governo justamente porque eles pensam que nem a gente, né? Se você já andou no trânsito de uma metrópole que nem São Paulo, você vê exatamente o que é a cabeça do brasileiro. Tipo, o espaço é meu, sai da minha frente. E as pessoas levam isso para todas as facetas da vida dela. O trânsito é só uma verificação, um fácil que você tem de como que isso se dá, né? Uma coisa visual, uma coisa rápida, imediata. Mas é bem isso. Um bom exemplo é o bom exemplo de que a gente não sabe nada, nem do que é o verdadeiro comunismo. Quer dizer, eu não vou falar verdadeiro comunismo, do que foi o comunismo em alguns lugares e do que foi regimes militares, que nem a gente teve aqui no Brasil, que foi a ditadura aqui no Brasil, é justamente o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com a eleição do Biden e do Trump. Que, assim, são dois candidatos de direita disputando a presidência de um país. Só que aqui no Brasil, o Trump é de direita, o Biden é de esquerda, com certeza. Então a gente não sabe, cara, a gente não faz ideia do que a gente tá falando, do que tá acontecendo. E isso é muito louco, porque é justamente o que o Fabio falou, né? Existe todo esse medo do comunismo e tal. E, cara, o Brasil nunca não teve nem perto disso, né, cara? O Partido Comunista Brasileiro é micro, cara. Ele muito mais apoia outros partidos do que consegue emplacar algum candidato, alguma coisa. Tô falando do PCB, não tô falando do PCdoB, tá? Ele muito mais apoia outros partidos do que ele emplaca algum candidato ou alguma coisa do gênero. Então, assim, a gente tem uma visão meio deturpada da história, do que nós passamos e do que realmente aconteceu no mundo. Um bom exemplo é o que o Alan deu, da avó dele, que tava lá, cara. Ela viveu o negócio. Ela tá dizendo que não tava legal pra ela. Você vai falar o quê? Ah, não, cara, mas não era bem assim. Não, cara, não tava legal pra ela e pra muita gente devia estar uma merda mesmo. Você ter suas liberdades... Até hoje, o Putin não fica muito longe de cercear a liberdade lá, não, tá? Então, assim, claro que tem um contexto de Guerra Fria, tem uma série de fatores, tinha os Estados Unidos, tem um monte de coisa, mas, enfim, ela escolheu outro lugar pra viver porque lá não tava dando. Da mesma forma, você falar que na época da ditadura não tinha corrupção. Cara, vamos com calma, irmão, vamos estudar a história, vamos ver o que aconteceu, enfim, o lance é se informar, é que a gente... É preguiçoso também, o brasileiro é preguiçoso. Isso aí que o Fabio falou agora do trânsito é perfeito. O cara, eu comprei o carro, eu posso atropelar quem eu quiser, velho. Paguei com o meu dinheiro. E é mais ou menos isso mesmo. O trânsito é um microcosmo do que é o povo brasileiro mesmo, cara. É o lance de ocupar espaço, é o lance de dar carteirada, o cara avança, o cara te fecha, e o cara não tá nem aí, não segue nenhuma regra de trânsito, não dá seta, coisa simples. Individualismo acima de tudo. Total. E que se dane o resto, entendeu? E isso reflete nas escolhas políticas e no que a gente vive, né? Lá no Congresso, você acha que os caras não estão igual? Eles só não estão de carro, mas eles estão lá fazendo tudo isso daí. Bom, então é isso aí, galera. Vamos para as dicas culturais, antes que a gente entre em depressão profunda aqui. E vamos ver se a gente se alegra aí com o que tem de dica cultural. Alan, você quer começar? Posso começar, cara? Eu posso. Eu falei aqui da União Soviética, mas ao mesmo tempo que existe toda essa confusão sobre o que realmente foi a revolução na Rússia, e, enfim, que culminou naquele regime soviético, existe uma produção artística muito prolífica daquela época, né, do pós-revolução na Rússia, e inclusive que foi muito seminal do que é o cinema de montagem, né? Do que a gente hoje você tem por essa questão dos cortes rápidos, enfim, qualquer pessoa é um editor de vídeo, pode fazer aquele negócio. Imagina você fazer montagem, corte brusco e uma linguagem de montagem
no início do século XX, assim, né? Então, eu queria recomendar um filme que eu assisti algumas vezes na faculdade, que aqui a gente chama de O Encouraçado Potemkin. Ele conta a história de um navio de guerra russo, né? Que, enfim, ele seguiu a Revolução de Outubro e tal, e o que acontece dentro daquele navio, as dinâmicas entre as pessoas e tal, como elas caminhavam com força para manter a revolução viva e ativa, fica quase em segundo plano com a forma como o diretor conta essa história, né? Como a história é montada. É sensacional, assim, o jeito como você vê o cinema nascendo ali, e com uma história pró-revolução, uma propaganda de política, né? Era uma propaganda política em forma de filme, mas muito bem feita. Enfim, era uma época obscura para muitas coisas, mas de renascimento de algumas artes, de nascimento de algumas artes, como o cinema, né? Era tão recente ainda o cinema nessa época. Eu acho que o filme é da década de 20, depois posso me corrigir se eu estiver errado, mas enfim, o diretor é o Sergei Eisenstein, e é um filme sensacional de você assistir, porque você entende muito do que estava acontecendo naquela época e ao mesmo tempo se informa sobre as origens do cinema. Muito bom, O Encouraçado Potemkin, ou Potemkin, como dizem os russos. Muito, totalmente excelente essa dica. Nunca assisti, mas vou procurar saber. Parece ser muito interessante. Não é porque você é meu amigo não, viu, Alan? Mas eu sou um admirador dos russos, cara, do povo soviético, cara. Pra mim, esses caras, velho... mano, historicamente, os caras são muito fodas. Muito, muito fodas. Eu vou até dar um exemplo aqui. Até procurei as datas pra eu não errar. Porque assim, a Revolução Russa foi em 1917. Antes da Revolução Russa, aquilo lá era tipo... Era um bagulho meio feudal, tá ligado? Tinha uns donos de terra, tinha umas paradas... Era um bagulho, mano... Eram os czares, né, cara? Os imperadores. Tinha o czar, exatamente. Pra você ter uma ideia, tinha o imperador em 1917. Cara, em 1957, só 40 anos depois, os caras mandaram um satélite pro espaço, que foi o primeiro. Os caras só precisaram de 40 anos pra sair da idade feudal pra um satélite. Os caras são muito fodas, velho. Não tem como negar. Eles espremeram muita gente no moedor pra conseguir colocar um satélite lá? Não sei, pode ser que sim. Mas os caras são muito fodas. Eu admiro demais. E a minha dica cultural também é um filme. É um filme que eu assisti já faz um tempo, um amigo meu indicou. É um filme que se chama Capitão Fantástico. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme meio maluco. É um filme americano. É um filme de um cara de um casal, na verdade, né? Que resolveu ficar à margem da sociedade lá nos Estados Unidos. Então o que eles fizeram? Eles foram pro meio do mato, criar seus filhos no meio do mato. Só que, cara, não pense que... Eles ficam lá criando porcos e levam a vida comendo frutinhas que caem da árvore. Não, os caras estudam pra cacete. Eles têm, tipo, uma biblioteca no meio da cabana deles lá, com um monte de livros. As crianças, tipo, aprendem a ler com 2 anos de idade. Tô exagerando, tá? Mas, assim, é muito foda o filme. O cara, tipo assim, só pra vocês terem uma ideia, assim, no dia a dia dos caras, eles têm tudo regrado, assim. Então, tipo, acorda às 6 horas da manhã, come uma fruta, não sei o quê, aí vai fazer exercícios, faz exercícios, depois dos exercícios vai estudar, depois que estuda, aí tem que ler não sei quantas horas por dia. É muito louco. E aí o filme, ele dá o lance é quando eles são obrigados a sair de lá, porque deu um problema com a mãe deles e tal, e o pai tem que levar os filhos pra fora pra conhecer a sociedade. Mas enfim, Capitão Fantástico, um excelente filme. Assistam se puder. Eu acho que tem no Netflix, não tenho certeza. A gente vai deixar o link na descrição. Tem sim. Fabio, aquele recado final pra gente ser feliz. Tá. Bom, a minha dica cultural, ela não tem absolutamente nada a ver com nada do que a gente falou aqui hoje, mas é porque eu tô aproveitando a oportunidade para dar sequência no que a gente falou no episódio passado. Eu não pude dar dica no episódio passado por questões técnicas, mas pelo menos o formato é uma coisa inédita. O que eu vou sugerir hoje é um canal do YouTube, tá? Existe no YouTube um canal chamado Bosquar and the Weebathon, que é, vamos dizer assim, hoje o canal líder, e todos eles são minúsculos, porque isso é extremamente nicho,
mas é o canal líder de um youtuber lendo visual novels e comentando em cima e reagindo porque ele... Enfim, não é nada que ele conhece. Ele pega entre aspas, jogo, né? Tipo Blind e começa e vai. E tem reações genuínas em relação ao que ele tá lendo. E aí você assiste, você vê também. Ainda que você não tenha o jogo, você tem como acompanhar em função disso. E é vamos dizer assim, meu passatempo favorito hoje em dia. Muito bacana. Porque assim, até algumas premissas de visual novel que você não acha tão legal assim, é bacaninha mais ou menos, só que na empolgação daquele cara ele te leva, porque ele curte muito aquilo lá que ele tá fazendo. É super legal. Muito bem. Você que tá acompanhando, fique tranquilo, porque a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo e do podcast, então é só clicar lá para você ter acesso às dicas culturais. E é isso aí, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado e que nos tenha acompanhado até este exato momento, e tchau. Valeu. Até mais. Boa noite.